Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou José, estou aqui para mais um encontro de catequese. E para nós iniciarmos, vamos fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da vossa consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o segundo livro de Samuel, que continua o primeiro livro de Samuel. Esse livro é o quinto livro da coleção dos livros históricos e contém 24 capítulos. E ele relata a ascensão de Davi ao trono. Bom, depois que Saul morreu numa guerra, Davi então se torna rei, de Judá. Apenas de Judá, não de todo o Israel. Então Davi fica com Judá, é proclamado rei de Judá, e o filho de Saul, chamado Isbal, ele é proclamado rei pelas tribos do norte, rei de Israel. Então Davi fica com Judá e Isbal fica com o restante das cidades. Então ele fica com a maioria de Israel. Então Isbal, rei de Israel, e Davi, rei de Judá. Só com o decorrer da história, com o passar do tempo, Isbal ele é assassinado. E então Davi passa a ser rei de todo Israel, de Judá e Israel. Então todas as tribos proclamam Davi como rei de todo Israel e Judá, e com isso ele é ungido. Muito bem. Davi, ele é um homem muito temente a Deus. Então, tudo que ele faz, ele coloca Deus em primeiro lugar e com isso ele vai conquistando outros povos, as batalhas que ele tem que enfrentar, ele sai vencedor. Então Davi sempre anda ao lado de Deus e com isso ele consegue vitórias atrás de vitórias. Então Davi conquista a cidade de Jebus e transforma essa cidade na capital, na cidade de Davi, Jerusalém. Então, Jebus passa a se chamar Jerusalém. Então, se torna a cidade de Davi, a capital do reino. Davi também leva para Jebus a Arca da Aliança. E lá ele deseja construir uma casa para o Senhor. Ele está no seu palácio e vê a Arca da Aliança do Senhor numa tenda. E ele quer construir também uma casa para o Senhor. Mas Deus vai dizer para ele através do profeta Natã que ele é que vai dar uma descendência para Davi. Uma longa descendência para Davi. Não vai ser ele que vai construir uma casa para ele, mas ele vai se tornar a dinastia de Davi sempre estável. E Davi continua nas suas batalhas, ele vence também os filisteus. Só que Davi também, ele comete um grande pecado contra o Senhor. Ele tinha um general chamado Urias, e a sua esposa Bersabeia. Davi então se encanta por Bersabeia, chama Bersabeia até a sua corte, fica com ela. E
para disfarçar, né, esse encontro com Bersabeia, essa relação com ela, ele manda o seu general Urias para a frente de batalha, justamente para que seja morto, e o que vai acontecer mesmo. E Deus não gostou nada disso, né? Então Davi recebe um castigo de Deus, né, por ter feito uma coisa dessa. Deus diz para Davi, né, através do seu profeta, que o filho que ele teve com Bersabeia iria morrer. Davi então faz uma penitência, né, para que Deus perdoe, para que Deus não faça isso, mas não tem jeito, né? O filho dele com Bersabeia, ele morre. Davi, então, ele continua a sua vida, né? Com Bersabeia, com as outras concubinas que ele tem também. E aí também, devido a esse pecado cometido, a espada entra na casa de Davi. De que forma? Ele tinha um filho chamado, porque ele tinha várias mulheres, um dos filhos dele, chamado Aminon, se enamora da própria meia-irmã e desonra essa irmã dele chamada Tamar. O outro meio-irmão dele, né, Absalão, se vinga do irmão, do Aminon. Né? Ele se vinga dele e foge de Davi. E aí, esse Absalão, depois ele se autoproclama rei de Israel, lá em Hebrom. E o que acontece com isso? Davi viu que seu filho Absalão se autoproclamou rei, Davi foge, né? Foge com o seu exército para além do Jordão, né? E Absalão volta então, né? Fica com as concubinas ali no palácio de Davi, e aí o exército de Absalão também vai atrás de Davi, né? E lá também eles se enfrentam. E o que acontece? O exército de Davi vence o exército de Absalão, Absalão foge, ele se enrosca numa árvore, o pessoal percebe que ele está lá e matam ele, né? Sem a ordem expressa do Davi. E Davi então fica muito triste pela morte do seu filho, né? Davi nunca desejou a morte de ninguém, mesmo do Saul, né? O rei anterior que perseguia muito ele, o próprio filho de Saul também, o Isbal lá que ficou com o rei de Israel anteriormente. E Davi não ficava com raiva deles, de forma alguma. Ele não tinha raiva, né? Ele tinha até um carinho por eles, tinha um carinho também muito grande pelo seu filho Absalão, embora o filho queria tomar o seu reinado, né, o seu poder, e terminou sendo morto. E aí Davi, ele volta para o seu trono, né, continua governando, né, só que Davi comete um outro pecado também contra Deus. Ele manda fazer um recenseamento do povo, né, sem a determinação de Deus, contrariando, né, o desejo de Deus. E com isso, Deus envia um castigo para eles, né, ou 3 anos de seca, ou 3 meses fugindo dos seus adversários, ou 3 dias de peste. E Davi, então, ele escolhe os 3 dias de peste, né, no país, e aí acontece isso, e mais ou menos uns 70 mil homens morrem dessa peste que acontece lá em Israel, né? Então, esse também o castigo que Davi teve por desobedecer a Deus. Mas Davi, embora tenha cometido os seus pecados, ele era um homem muito temente a Deus. Tudo que ele fazia, ele colocava Deus em primeiro lugar. Basta ver que no capítulo 22 desse livro, do 2º livro de Samuel, tem um longo salmo de Davi. Que rei faz uma coisa dessa?
não é? Então ele faz um longo salmo, vocês podem lerem também esse salmo, bem grande no capítulo 22, depois no capítulo 23 ele faz seu testamento espiritual também. Então é um homem voltado sempre para Deus. E esse livro não relata a morte de Davi. A morte de Davi vai ser relatada no próximo livro, né, que é o primeiro livro dos reis. E esse livro deixa a mensagem para nós que nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos frágeis, mas não é motivo para a gente se afastar de Deus. O importante é a gente caminhar ao seu lado, pedir perdão, como Davi fazia. Ele reconhecia os seus erros, suas dificuldades, seus problemas, e sempre se voltava para Deus e contava com a ajuda de Deus, com a sua proteção. Então ele foi muito bem sucedido, foi o maior rei, né, de Israel, o rei mais conhecido, mas um homem muito temente a Deus. E ele também faz um altar para Deus, que é de suma importância desde a época dos patriarcas, porque não existia templo. O primeiro templo vai ser o templo de Salomão, né? Então Davi faz aquele altar com as oferendas a Deus, oferece os sacrifícios, né? Então sempre ligado a Deus, mostrando que nós também somos assim. O fato de nós sermos pecadores não quer dizer que a gente tem que se afastar de Deus. Nós temos que continuar sempre ao lado de Deus, pedindo perdão pelas nossas falhas, né, pedindo a misericórdia do Senhor. E com isso a gente consegue caminhar nesse mundo vencendo as dificuldades, vencendo as lutas diárias, vencendo todos os problemas como Davi venceu. Tá certo? Então eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e olha, não deixe de dar um like no nosso canal, dar uma curtida para fazê-lo crescer, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.